E aí, meus queridos e preciosos alunos, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou Whitney César, sou seu professor e também coordenador pedagógico da Escola do Projeto Goiânia. E olha só, gente, hoje nós vamos discutir um assunto muito peculiar, muito interessante, que vocês vão utilizar bastante no dia a dia de vocês, que são os comandos de atalho para facilitar o uso do computador. É isso mesmo. E aí, gente, estão prontos para ficarem fera no uso dos atalhos do Windows e do seu computador? Eu espero que sim, hein? Então vamos lá? Vamos arrebentar, hein? Ser um case de sucesso, profissional de sucesso. Genial! Vamos lá então, pessoal, vamos começar mais uma jornada e hoje a gente vai discutir sobre comandos de atalhos. Eu trouxe uma lista de comandos de atalhos para vocês utilizarem no dia de vocês e, como o próprio nome já diz, é um comando que facilita o uso do computador, que agiliza o processo de nossas atividades, beleza? Então acompanhe o gancho aí. E para nós começarmos, a gente vai falar sobre os comandos de atalho padrão, muito comentado e que todo mundo utiliza, que é o botão copiar, colar e recortar. E olha só, para isso eu deixei aqui como exemplo 3 pastinhas que nós vamos utilizar e eu vou exemplificar para vocês. Bom, essa primeira pastinha eu vou criar uma cópia dela. Isso funciona para imagens, para músicas, para vídeos. Qualquer tipo de documento que você utilizar, você pode usar esse mesmo processo. Inclusive em alguns programas, como documento de texto, Excel, Word, etc. Então olha só, nós vamos selecionar primeiramente o item e vamos usar o comando de atalho Ctrl+C. Ele vai copiar, eu vou abrir a minha pastinha Arquivos e aqui dentro da pasta Arquivo, nessa região em branco, eu vou apertar o Ctrl+V para colar. E olha só o que acabou de acontecer, nós criamos uma cópia da pastinha copiar dentro da pastinha arquivos. Eu vou abrir a pastinha arquivos e olha lá dentro a nossa cópia. Então, Ctrl+C copia e Ctrl+V cola. Fácil, né? E além do Ctrl+C e Ctrl+V, nós temos também o Ctrl+X. O X parece uma tesoura, É para recortar, ou seja, remover de um local e colocar em outro. Percebam só que essa pastinha recortar está na área de trabalho. Nós vamos remover ela daqui e colocar aqui dentro usando o comando de atalho Ctrl+X. Observa que ela ficou cinza. Vou vir para dentro da pasta arquivo, clicando aqui dentro, eu vou dar o Ctrl+V para colar. Então a minha pastinha recortar saiu daqui e foi movida para dentro da pasta arquivo, usando o comando de atalho Ctrl+X para recortar e Ctrl+V para colar. Notaram que nós utilizamos o Ctrl+V nas duas situações, tanto para criar uma cópia e colar essa cópia aqui, como para recortar uma pastinha e colar essa pastinha aqui. Então o Ctrl+V ele é um complemento do Ctrl+C e Ctrl+X. Tudo bem? Não vai esquecer, gafanhoto? Espero que não, hein? Vamos pro próximo? Se liga aí nesse próximo comando de atalho, pessoal. Eu vou abrir aqui a nossa pastinha arquivos e aqui eu tenho as pastinhas copiar e recortar. Supondo que durante a manipulação do sistema eu eventualmente arrasta minha pastinha recortar para dentro da pasta copiar sem querer. E olha lá, a pastinha recortar está lá dentro. Se eu fizer isso, eu posso utilizar um comando de atalho para desfazer a minha ação. E olha só, para eu desfazer uma ação, eu vou utilizar o Ctrl+Z. E a pastinha retornou para onde ela estava. Então Ctrl+Z desfaz uma ação, tudo bem? E se eventualmente eu quiser refazer essa ação, ou seja, colocar essa pastinha lá dentro de novo, aí eu vou utilizar o Ctrl+Y. O Ctrl+Y ele refaz uma ação. Interessante, Nós podemos utilizar o Ctrl+Z para desfazer e o Ctrl+Y para refazer uma ação. Legal? Gostaram dessa? Preciso ressaltar, pessoal, que em algumas plataformas, como por exemplo o Word, eu posso utilizar esse mesmo comando de atalho para desfazer, só que para refazer eu uso um comando de atalho diferente. Por exemplo, escrevi uma frase, posso utilizar o Ctrl+Z para desfazer. E no caso do Word, para eu refazer, eu não vou utilizar o Ctrl+Y, eu vou utilizar o Ctrl+R. Então, pode ser que em algumas plataformas mude essas variações, esses comandos de atalho. E para você ter certeza a respeito disso, basta você procurar
o ponto da ferramenta e te indique esses comandos de atalho. Por exemplo, aqui na parte superior do Word, se vocês notarem, deixa eu dar um zoom para vocês verem, eu tenho a setinha para desfazer, lá mostra o comando de atalho e eu tenho a setinha para refazer. Beleza? E já seguindo o embalo aqui da nossa pastinha arquivos, se eu precisar renomear essa pasta, como eu posso fazer sem utilizar o mouse? Usando o comando de atalho. Eu vou selecionar a pastinha e vou pressionar o F2 do meu teclado. Ao pressionar o F2, eu consigo renomear a minha pasta. Legal, né? E olha só, se eu precisar criar mais pastas no sistema operacional, como que eu posso fazer? Sabem dessa? Como criar pastinhas sem utilizar o mouse, só o teclado usando os comandos de atalho? Não? Então se liga aí, gafanhoto, é muito simples. Você vai pressionar o Ctrl, Shift e a letra N do seu teclado. Ctrl, Shift e a letra N. Bacana? Olha lá, criou a pastinha para você, agora você pode atribuir um nome para essa pastinha. Vamos criar mais uma? Ctrl, Shift, N e o nome da pastinha. Legal? Gostaram dessa também? Vamos seguindo aí para mais um atalho muito interessante que vocês vão curtir bastante, e esse é a respeito de deletar arquivos do computador. Eu tenho certeza que quando você vai deletar um arquivo do seu computador, vocês utilizam três formas. Vocês selecionam esses arquivos e clica com o botão direito e vem em excluir, ou vocês arrastam para a lixeira, ou vocês simplesmente apertam o delete do teclado, não é isso? Pressionando o delete, ele pergunta se eu quero mover esses três itens para a lixeira, eu clico em sim e eles vêm direto para a lixeira. Mas o interessante é, enquanto eu não esvaziar a minha lixeira, esses itens vão ficar ali por uma eternidade. Será que tem como eu excluir esses itens direto sem passar pela lixeira? Tem como, né? Qual que é o comando de atalho para desfazer mesmo? Eu excluí essas pastinhas e quero voltar elas para cá. Como que eu faço? Tá esperto, né, gafanhoto? Ctrl Z, exatamente. Olha lá, saíram da lixeira. Agora eu quero excluir esses arquivos diretamente sem passar pela lixeira. Tem como? Tem sim, gafanhoto. Olha atento que é simples. Nós vamos pressionar o Shift e o botão Delete do nosso teclado. E olha só, tem certeza que deseja excluir permanentemente esses três itens? Sim. Pronto, nem passou pela lixeira. E aí, gostaram dessa? Vamos lá, meu querido, esse próximo comando de atalho eu tenho certeza que vocês não sabiam. Se você é daquelas pessoas que não conseguem mandar um texto sem um emoji, tem como a gente usar os emojis aqui no sistema operacional assim como a gente usa no Instagram, no WhatsApp? Sim, gente, tem como. Olha tanto que é simples. Eu vou selecionar qualquer local em que eu possa digitar e utilizar do meu teclado e vou pressionar o comando de atalho Windows mais ponto final do teclado. E tcharam, olha quem apareceu para nós, os emojis. Posso fazer a mesma coisa em qualquer plataforma de documento de texto. Windows mais ponto final e aparecem os emojis para utilizar. E aí, sabiam dessa? E olha esse próximo comando de atalho, pessoal. Quem já passou por uma situação parecida com essa? Você tem muitos arquivos abertos em sua área de trabalho e você precisa minimizar todas essas janelinhas para conseguir enxergar a sua área de trabalho novamente. Tem gente que perde seu tempo minimizando todas essas atividades uma por uma até chegar na área de trabalho. Só que agora, é claro, você não vai mais perder tempo com isso. Você vai utilizar o comando de atalho WinKey, que é a bandeirinha do Windows do seu teclado, mais a letra M. Olha tanto que é simples. Windows M, você vem direto para a área de trabalho. E aí, gostaram dessa também? Agora, meu querido, imagine que você está fazendo uma atividade, um trabalho muito importante no seu computador e aí você precisa sair por um instante para tomar um café ou fazer uma compra rapidinho ali no supermercado. Esses arquivos abertos eles não podem sofrer alteração, então se vir uma criança, alguma visita em casa e eventualmente tiver o interesse de mexer no computador, pode danificar ou prejudicar o seu trabalho. Então para isso você faz um bloqueio do seu computador. Exatamente como no teu celular, quando você pressiona o botão Power de liga e desliga do seu celular, ele vai para a tela de bloqueio. E assim que você quiser utilizar novamente, você desbloqueia ele. Olha tanto que é legal. Você vai pressionar a tecla Windows mais L.
Prontinho, você chegou na área de bloqueio. Agora você vai desbloquear pressionando o Enter e digitando a senha. Legal? Gostaram dessa? Vamos agora para o próximo comando de atalho. E nesse a gente vai utilizar o navegador, o Google Chrome. É um navegador que a gente está habituado a utilizar com frequência no nosso dia a dia. E supondo que eu faça uma pesquisa e seja necessário eu abrir uma nova aba para fazer uma nova pesquisa, eu vou usar o comando de atalho Ctrl T. E olha só, abriu uma nova aba para eu fazer uma outra pesquisa. E se eventualmente eu precisar abrir uma nova janela do Google, eu vou pressionar o Ctrl N. Então será aberto uma nova janela. E aí, gostaram dessa também? Ou já sabiam? E meu querido, já que a gente está falando de Google Chrome, supondo que você esteja fazendo uma atividade e eventualmente você fecha essa aba que você está utilizando no momento. Calma, gafanhoto, não entre em desespero. Tem como você reabrir essa aba novamente usando o comando de atalho do seu teclado Ctrl Shift T. E olha lá quem apareceu novamente, a atividade que você estava fazendo. E ressaltando que o Google consegue recuperar as 10 últimas atividades, as 10 últimas abas que você estava utilizando no momento. Acalma o coração, gafanhoto, vai dar tudo certo. Calma que tem mais, meu querido, vamos lá. Supondo que você esteja executando algumas atividades aí, por exemplo, em 2 aplicativos importantes como Word e Excel, e você precisa trabalhar essas 2 ferramentas de forma paralela, olha que interessante. Se você usar os comandos de atalho Windows mais as setinhas para cima, para baixo, esquerda ou direita, você pode posicionar as suas atividades aí de forma paralela. Ok? Então basta você selecionar a ferramenta e utilizar a setinha para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Legal? E olha esse aqui interessante, pessoal. Se vocês pressionarem a tecla Windows mais Tab do seu teclado, você vai poder ver todas as atividades que você está utilizando no momento, assim selecionando a que você deseja trabalhar. Pessoal, no Word ou em qualquer programa do pacote Office, Excel, PowerPoint, Access, você consegue salvar o seu documento apenas pressionando o comando de atalho Ctrl B. Ao pressionar o comando de atalho Ctrl B, você vai ser direcionado para a tela em que você escolhe o local em que você deseja salvar o seu documento. Legal? E depois que você salva pela primeira vez, basta pressionar Ctrl B outras vezes que ele vai salvar automaticamente. Diferente do Word e os programas do pacote Office, o bloco de notas, por exemplo, para você salvar, você vai pressionar o comando de atalho Ctrl S. Ok? Já pensou em abrir o painel de configurações do seu computador? Para você fazer isso é simples, basta pressionar o comando de atalho Windows mais I. Ao pressionar, você vai ser direcionado para o painel de configurações, onde você tem acesso a várias informações como privacidade, facilidade de acesso e as informações dos sistemas, entre outros. E vocês já se perguntaram, é possível capturar um print da tela do meu computador? Sim, gente, é possível. Para isso, eu vou utilizar o comando de atalho Windows mais Print Screen. Ao pressionar o Windows mais Print Screen, ele vai capturar a tela do meu computador e salvar automaticamente na minha pasta de imagens. E já aproveitando o embalo, você consegue abrir o seu explorador de arquivos, que são as bibliotecas de imagem, vídeos, músicas, apertando o comando de atalho Windows mais E de explorador. Acessando a pasta de imagens, temos aqui a pastinha captura de tela, e aqui na pastinha captura de tela nós temos a imagem que nós printamos da área de trabalho, usando o Windows mais Print. Gostaram? Pessoal, qualquer dúvida eu estarei à disposição, tá aqui embaixo meu e-mail e meu WhatsApp. Se precisarem de mim, só entrar em contato. Gafanhoto, não esqueça de praticar, hein? Para você se tornar um profissional de sucesso, para você se tornar um profissional que se destaca no mercado de trabalho, você precisa estudar bastante e praticar bastante. Conto com vocês, um forte abraço e até a nossa próxima jornada.